Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui. Eu sei que é um tema bem importante para a sociedade, como não poderia deixar de ser diferente. Aqueles que ainda não conhecem o projeto In Loco, Novas Tendências do Direito, de uma maneira bem sucinta, é importante que você entenda que você está num projeto integrador. É um projeto de estudos da FAP, Faculdade de Pinhais, onde eles, na realidade, acolheram esse projeto, que veio lá de Santa Catarina comigo, de Jaraguá do Sul, através de meus grandes amigos, o Gelson Bini, o Frederico Hubert. A gente tinha um projeto numa livraria também, que a gente se reunia aos sábados de manhã, para tratar a respeito de um tema importante para a sociedade, e sempre com referências, com pessoas que são especialistas naquele tema, pessoas que pudessem contribuir para a sociedade. Então eu peguei esse projeto, trouxe para cá, um projeto integrador, unindo também, além da FAP, outros apoiadores, como Paraná Portal, onde nós temos a coluna do In Loco, nós temos aqui na Livraria da Vila, a qual desde sempre, né, liberou um espaço muito importante para nós, uma vez por mês, sábados de manhãs. O In Loco desse mês já aconteceu e eles liberaram, depois de uma conversa, conheci Fernanda, e aí, né, realmente motivada pelo trabalho dela, pelo trabalho da doutora Rosélia, da doutora Fabiana, da doutora Elisa, que realmente, né, buscaram identificar os direitos na questão do autismo, é que eu solicitei para a Livraria da Vila mais uma oportunidade de estarmos aqui. Eles nos cederam hoje, né, quebrando mais uma vez o protocolo. Então, Livraria da Vila também tem as minhas saudações, está de parabéns, sempre empenhada nesse objeto social, né, nessa campanha social. Então, In Loco é isso. Novas Tendências de Direito, a gente sempre vai estar aqui aos sábados de manhã discutindo algum tema relevante para toda a sociedade. Quando eu descobri o tema, eu não tenho, a priori, ninguém na minha família identificada como autista, né? Mas eu tenho muitas amigas, muitas que têm, né? Ou o primo, ou o amigo, ou o filho, e nós sabemos que são muitas as barreiras que devem ser vencidas. São muitas as circunstâncias que a Fernanda vai trazer depois aqui para a gente, dentro da sua experiência, que devem ser afloradas, que devem ser levadas para conhecimento de sociedade. Já digo mais, para todas que estão participando hoje aqui, eu vou fazer um escrito na próxima semana, na coluna Paraná Portal, falando a respeito do que nós vamos discutir hoje aqui, tá? Porque não é importante que saia aqui da Livraria da Vila, saia do Pátio Batel, saia de Curitiba, saia do Brasil, porque a repercussão que nós temos hoje nas redes sociais, ela é muito importante. Mas ela é importante para informações. Então, por isso que nós temos essa seleta plateia. Cada uma delas tem pontos relevantes. E hoje eu muito mais vou aprender do que transmitir informações e compartilhar experiências. Eu quero que vocês aproveitem. O nosso tempo é até 12h30. Quando for 12h15, vou dar um sinalzinho. Eu sei que a gente não vai esgotar hoje aqui. Mas aí nós já vamos deixar as redes sociais, as minhas, a do escritório, da Fernanda, né? A doutora Maura, se também quiser compartilhar, nós vamos fazer um grande movimento de informação, de transmissão de informação e compartilhar experiências, porque é assim que nós vamos buscar um mundo mais igualitário. É assim que nós vamos buscar a efetivação da Constituição Federal. Então, se me deixarem, eu falo mais 2 horas, mas não sou objeto hoje do tema, né? Eu vou passar diretamente como a gente quer saber, em primeiro lugar, eu, como uma pessoa leiga no assunto, né? Eu pude compartilhar um pouquinho e eu vou abraçar a causa também, né? Digo para vocês o seguinte, eu quero saber como identificar quais são os diagnósticos. Como que eu sei, né, quando eu estou diante de uma pessoa com autismo ou não? Então, doutora Maura, eu já vou lhe passar, já te agradeço de imediato a tua disponibilidade em vir aqui, o teu trabalho, e eu gostaria que a senhora compartilhasse essas informações conosco. Com a palavra, doutora Maura. Bom dia, então agradeço já as meninas e a plateia de hoje.
Eu espero não ser muito técnica, me desculpe, isso é um viés de profissional da saúde, a gente acaba falando coisas que às vezes as pessoas não compreendem, então, por favor, perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Às vezes é o hábito, é a força do hábito. O transtorno de espectro, eu digo assim que ele é um mundo vasto e amplo, né? Porque ele é um transtorno que abrange várias situações clínicas, mas ele por si só tem uma definição muito clara e pontos muito já definidos em termos de diagnóstico. Basicamente se usa como referência o DSM-5, que foi publicado em 2013, e antes eram as suas versões mais antigas. No Brasil se usa muito a classificação internacional das doenças, que é a CID-10, né? Mas ela está um tanto ainda desatualizada, acabou de ser publicada a CID-11. É como se elas não se conversassem muito, assim, uma está sempre atrás da outra. Mas, basicamente, vamos lá. O transtorno de espectro autista, então, ele tem dois pilares. O item, digamos assim, os sintomas nucleares, os básicos, né? Eu chamo de item A e B. O item A, digamos assim, precisa existir um déficit de comunicação. Né? Esse déficit de comunicação, ele não se restringe à ausência de fala, né? Como uma vez era o atraso de fala era um dos pilares do diagnóstico. A partir de 2013, isso não foi mais computado. Então, a gente entende como um déficit comunicativo, um déficit na comunicação social e na interação social. E essa dificuldade, ela não necessariamente fica só na gravidade, da intensidade dessa dificuldade de interação ou de comunicação. Ela tem que ir no mesmo entendimento desse espectro, ou seja, a gente tem dificuldades ou inabilidades até sintomas graves de ausência completa de comunicação e interação social. Então, é dando essa ideia de contínuo, de intensidade de sintoma, nesse eixo A. Tá? Aí, é claro que nesse contexto, nós temos várias sintomatologias e conforme a faixa etária do indivíduo avaliado, vai ser possível não manifestar essas dificuldades de forma completa, desde o princípio ou não, conforme a gravidade disso. Então, às vezes, uma criança que vai ser diagnosticada à frente com transtorno de espectro, mas um espectro mais leve, nos primeiros momentos podem não ter isso tão evidente. E à medida que a criança vai se desenvolvendo e as demandas vão aparecendo, e a capacidade dela dar conta dessas demandas vai se exaurindo, aí o sintoma vai ficando evidenciado. Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado de olhar a criança dentro do seu momento, né, dentro das características e dos marcos de desenvolvimento. O item B, então, seriam os comportamentos restritos e repetitivos, focos de interesse restritos. E aí aparecem muitas vezes sintomas que são mais facilmente identificados, porque eles muitas vezes têm representação motora ou têm alguma representação de fala. Então, por exemplo, são as estereotipias, os pulinhos, os flappings, né? Mas não fica restrito a isso. Às vezes isso pode ser manifesto também por interesse restrito, por questões de sensório, por exemplo. Transtorno sensorial entraria aqui, né? Então, hiper ou hipossensibilidades, e aí variadas, em todos os níveis de sensibilidade, dolorosa, tátil, térmica, enfim. A gente tem, quem sabe, cada um de nós vai ter um exemplo para citar. Então, basicamente, o diagnóstico da criança com transtorno de espectro, ele é clínico. Ele não se embasa em nenhum exame complementar. Ele é de observação. É claro que, por ser um diagnóstico clínico, exige que seja feita uma observação dessa criança. Eu digo criança, mas poderia ser um adolescente, poderia ser um adulto, não é? Em vários momentos do seu desenvolvimento, em vários contextos. Então, não é uma única observação pontual que a gente já vai sair fechando critérios. A gente precisa se embasar dessa observação ser feita em vários ambientes, em vários contextos. Então, o que normalmente se faz? É claro que o fechamento, o ônus diagnóstico acaba recaindo ao profissional médico. No entanto, isso é recomendado de modo
mundial, né, essa é a recomendação de ser feito assim o diagnóstico, que ele seja subdividido ou, digamos assim, auxiliado por outras técnicas de observação. Então, a gente pede uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, para que a gente tenha um olhar diferente em vários aspectos daquela criança, em vários momentos. A gente vai ter que escutar muito os familiares, os pais ou cuidadores, né? Porque essas informações são extremamente relevantes, e não só observar como que a criança se porta dentro do consultório, que é um momento único, às vezes, e não significa que aquilo vai representar toda a vida da criança. A gente tem que ver como essa criança se comporta e reage no ambiente escolar, no ambiente social. Então, todas essas informações, elas devem ser avaliadas com cuidado e computadas, certo? Existem ferramentas, existem hoje questionários, ou então a gente chama ferramentas psicométricas para auxiliar o diagnóstico. Mas a gente não pode inverter as coisas e dizer que sem elas, ou só com elas, ou são elas que dão o diagnóstico. Elas servem de triagem, algumas, outras servem para acompanhamento daquela criança, mas basicamente eu digo assim, é um fechar um quebra-cabeça. Eu gosto até de usar, porque o símbolo do autismo é um quebra-cabeça multicolorido, né? É um quebra-cabeça. A gente precisa de várias pecinhas encaixadas e nós temos aí o diagnóstico. Com frequência, e às vezes até eu vou falar aqui abertamente, às vezes eu me sinto até pressionada, em especial por questões de saúde privada, ou questões às vezes de documentação, às vezes a gente se sente pressionada a ter que pôr um CID definitivo, sabe? Mas, no entanto, o correto, quando uma criança é muito jovenzinha, em especial abaixo de 24 meses, quando existem sintomas de risco, a gente deveria poder se portar como estamos diante de uma criança em risco de transtorno de espectro, já poder providenciar as intervenções adequadas e no segmento se posicionar a respeito de sim ou de não, né? E esse segmento, é claro, não precisa ser estendido, não precisa ser extremamente longo, mas por vezes, casos mais brandos, no início do desenvolvimento, às vezes não tem toda a sintomatologia que se espera para poder fechar o diagnóstico definitivo, e essa criança não pode ficar marginalizada à intervenção, ela precisa ser colocada em intervenção. Aí às vezes a gente precisa indicar o tratamento, aí não, mas sem laudo não, sem CID não vai dar certo, não, o plano não libera. E aí como é que a gente fica? Daí a gente às vezes tem que pôr o CID e depois mais à frente fechar o diagnóstico ou não. Aí fica uma situação bastante constrangedora, tá? Estou dividindo aqui com vocês, já que vocês dividem um monte de coisinhas comigo, eu vou dividir hoje o meu lado sombrio. Então, mas o diagnóstico é basicamente então clínico, né? Ele deve ser o quanto mais precoce possível, mesmo que na forma de em risco de. Porque é isso que vai definir intervenção precoce e é isso que vai definir melhora de qualidade de vida e de desenvolvimento desse indivíduo, tá? E eu gostaria só de dizer uma coisa assim, que recentemente a gente não conseguiu, algumas estatísticas têm mostrado que a gente ainda não baixou a faixa etária de diagnóstico. Se espera que se consiga um diagnóstico relativamente seguro entre 18 e 24 meses, quem sabe 18, e eu sou otimista, gostaria aos 6, sabe? Mas ainda a média de diagnóstico está em torno de 4, 5 anos, em que a gente já tem, não que não exista mais plasticidade cerebral, mas o ápice da plasticidade já está partindo. Porque esse pico ocorre entre 3 anos, 2,5, 3, né? E a própria estatística americana nos coloca que aquelas crianças que vêm a desenvolver linguagem, mesmo que um pouco, mas linguagem até os 5, elas têm um desenvolvimento cognitivo muito melhor. Então, como fazer isto com um diagnóstico aos 5? É super difícil lidar com essa situação, né? Então, eu estava lendo ontem um artigo de revisão que foi feito por psicólogas do Rio de Janeiro, da PUC do Rio,
que elas fizeram um artigo bem legal, assim, de fazer uma análise de quais ferramentas existem no mundo para essa triagem psicométrica, né? E quais existem, quais estão validadas, quais estão traduzidas para o Brasil. Aí fizeram uma análise de vários artigos né, científicos validados, indexados, e se chegou ao resultado que existem 11 ferramentas boas para a triagem, tanto em nível 1 quanto em nível 2. Nível 1 seria assim, pegar a população geral, triar e pôr essas crianças em risco. E nível 2 seria pegar essas crianças em risco e aplicar um questionário ou ferramentas e identificar as crianças com TEA, certo? Então, dessas ferramentas, nós temos uma validada para o Brasil e que ainda tem as suas arestas a serem modificadas. Ela foi recentemente atualizada, né, que é a MChat, e agora a MChat RF, que ela está modificada em alguns aspectos, mas essa modificação não sofreu a mesma validação que a primeira. Então, nós estamos anos-luz atrás. Anos-luz. Então, a gente importa, a gente pega, a gente aplica, mas é tudo assim, sem um embasamento científico, né? Bom que o diagnóstico é clínico, menos mal. Mas aí a gente precisa de sedimentação, a gente morre na praia. Então, eu tenho pacientes que foram para fora do Brasil, foram residir fora, e aí tem toda uma questão de laudo e tal. E eu conversando com psicólogos, né, em especial eles foram para a Suíça, aí ele me questionou, mas doutora, quais foram as ferramentas utilizadas no diagnóstico? Eu disse, bom, eu utilizei o diagnóstico clínico, mas o psicólogo de desenvolvimento, quais ferramentas utilizou? Daí eu citei, mas ele não usou tal. Assim, estamos falando de Brasil, calma lá, vá devagar, Suíça é diferente. Então, assim, estamos um tanto defasados, né? E só para terminar, eu gostaria só de falar assim que, claro, como o TEA é um mundo vasto e dentro desse universo TEA existem outras entidades e etiológicas para esse mesmo transtorno, então vão existir crianças ali que a gente não encontra nenhum diagnóstico de base, ou seja, tem diagnóstico de TEA, mas não tem outra condição médica associada. Vão existir crianças que têm o diagnóstico de TEA e têm uma epilepsia, ou tem uma paralisia cerebral, ou tem algum outro tipo de síndrome genética possível de ser aferido através de testes genéticos, certo? Então, é claro que sempre que existe na avaliação médica e na anamnese, no exame físico, indícios de que possa existir uma síndrome genética associada, a gente deve referir essa criança ao geneticista para fazer uma análise. Não vão ser todas que vão ser contempladas com uma explicação, uma duplicação, uma alteração nessa genética. Mas algumas sim. E muitas vezes essa resposta, embora não atenue o sofrimento, a luta, mas vem para a família como, nossa, então agora a gente achou uma explicação por conta disso, né? Que às vezes é tão dolorido para a família, assim, mas por quê? O que? Da onde? Como, né? E às vezes a gente fica sem resposta, né? Então, acho que uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, a escuta da família, dos profissionais que venham somar com esse diagnóstico, a gente consegue chegar num diagnóstico bem feito, de preferência o quanto antes, na observação clínica, da interação nesses pontos, né, que podem ser às vezes observados desde bebê, do olhar no olho da mãe na hora da amamentação, do sorriso social, da interação daquele bebezinho com o ambiente, das vocalizações que ele já consegue emitir conforme a sua faixa etária. Então, uma criança, se aos 15 meses não fala pelo menos uma palavrinha, além de papá, mamã, já vai olhando. Não sorri quando a mamãe chega, não abre o bracinho, não pede colinho. Ué, vamos observar. Isso aí não tá legal. Então, esses marcos de desenvolvimento, eles ficam comprometidos. E, claro que pode não acontecer isso só exclusivamente no TEA. Outros transtornos de desenvolvimento podem trazer esse tipo de comprometimento. Mas aí acende-se a luz de, opa, algo não está legal, vamos procurar atenção, vamos procurar elucidar essas dúvidas. E aí muitas vezes vem o diagnóstico disso ou de outra situação clínica, né? Então, a partir desse diagnóstico se conduz o tratamento e aí é que tudo acontece. Então, o diagnóstico de fato ele tem uma relevância muito grande dentro do contexto. E eu espero um dia contar com mais ferramentas e com mais pessoal preparado.
Falo aqui também, eu sou formada pediatra, eu sei que aí já se vão 20 anos, não posso generalizar, mas na minha formação básica de pediatria eu tive muito pouco enfoque desse sistema de avaliação. Então eu posso dizer assim que por gostar de neurologia e ser formada nisso, acabei me interessando, não trato só autistas, mas grande parte dos meus pacientes são autistas. Então a gente vai por gosto e por interesse pessoal. Mas a formação básica pediátrica, e não só do pediatra, mas aquele que lida com a criança de um modo geral, o professor do ensino infantil. Então, é falar de modelos próprios para o público, claro. Mas o professor do ensino infantil, a enfermagem, a psicóloga que trabalha com criança pequena, acho que todos deveriam ter pelo menos uma formação muito básica a respeito desses reconhecimentos precoces que não devem dar o diagnóstico, e sim acenar, acender a luz do, será que pode ser? E aí referenciar, dar uma dica e encaminhar essa família. Tá bom? Se tiverem dúvidas, perguntem. Obrigada. Bom, então assim... Ai, doutora, desculpa. A gente, como mãe, eu tenho 2 pequeninhos, e a gente começa a observar algumas atitudes. Só que os meus, pelo que eu identifico, estão numa fase mais da timidez, Até porque na escolinha eles falam assim, não, mãe, é só você sair, aí ele já interage com todo mundo. Então, assim, mas é importante, eu achei bem interessante, já fiquei com algumas questões sanadas, só na breve explanação da doutora Maureen, da observação. E a observação nesse momento eu vejo que ela é primordial e tem que partir exatamente de quem está no dia a dia da criança. Nós falamos, como bem disse a doutora, criança, mas às vezes se desenvolve isso mais tarde, creio também possível, doutora? Desenvolvimento não, na verdade, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, os sintomas precisam estar precocemente presentes. No entanto, às vezes, a menor gravidade dos sintomas faz com que as pessoas desenvolvam estratégias e mascarem muito características, em especial da dificuldade social, aprendem em público a controlar um pouco o comportamento repetitivo, e às vezes esse diagnóstico vem mais a tardio. Meu esposo é psiquiatra, então ele também faz avaliações de adolescentes e adultos, e não é incomum ele fechar critérios diagnósticos em adultos com o funcionamento mais brando, digamos assim, de autismo. Já teve casos de funcionamentos mais graves, mas que vinham com diagnóstico de deficiência intelectual apenas, E aí você fazendo uma análise retrospectiva, porque isso é permitido. Então, o sintoma ele pode até ter desaparecido ou atenuado no transcorrer do desenvolvimento, mas o histórico de sintoma, ele já é possível ser utilizado como critério diagnóstico. Até porque nós percebemos hoje uma frequência muito grande de casos de problemas psicológicos e psiquiátricos. E aí sim, o estudo de vocês, a importância, o Dr. Paulo daqui a pouco estará aqui também, que tem esse estudo, essa dedicação no dia a dia. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar alguma problemática, melhor, doutora? Mas essa identificação, essa observação, essa questão dos mais próximos conseguirem buscar o conhecimento, foi o que levou muitas mães, a buscar esse atendimento. Então, assim, em especial, nós estamos aqui com a Fernanda Rosa. Eu gostaria que a Fernanda falasse um pouquinho dela, a experiência dela como mãe, como fundadora do Anjo Azul, Quais foram realmente as circunstâncias? Eu sei que, Fernanda, faltaria tempo hoje, Eu sei que o tempo é curto para você explanar tudo isso, mas eu sei que muitas pessoas precisam da tua fala aqui também, porque esse vídeo ele vai ultrapassar os limites aqui da nossa livraria da Vila, como já foi dito, e muitas pessoas precisam te ouvir, Fernanda. Então eu gostaria que você relatasse como que você identificou, como que foi a tua batalha, como que está sendo o Anjo Azul.
Bom dia todo mundo aqui, eu conheço todo mundo, acho que dá até para falar pelo nome, né? Bom dia, doutoras, as meninas aí, minhas companheiras de luta. E, enfim, o Anjo Azul nasceu assim, que era para ser um grupo de fofoca, vamos falar bem a verdade. Pra gente falar mal de médico, não é verdade? Era para ser uma coisa assim, falar mal de professor. E acabou tomando uma proporção muito maior do que a gente esperava, quando nós se conscientizamos de que precisávamos tomar a frente de toda e qualquer decisão que se tratasse do nosso filho. Não existe nada que se fale dos nossos filhos sem a presença da família junto. Seja ela na área escolar, em qualquer outra coisa. A doutora colocou muito bem isso. Não se fala de autismo sem escutar a família. Porque somos nós que passamos a maior parte com essas crianças. E aí a gente começou a crescer, assim, eu digo em escala, assim, eu converso com gente quase que do mundo inteiro, me perguntando, ai, Fernanda, como que vocês conseguiram? Tudo nós conseguimos no grito. Não teve nada que a gente não precisou ir com faixa, ameaçar com... Nós descobrimos o Ministério Público, tá? Então isso é fantástico. Então, assim, nada, ninguém chegou para nós e falou assim, olha, isso é para ajudar. A gente simplesmente, eu aprendi uma coisa que eu acho que parece que o respeito vem junto com o medo, né? Quando as pessoas têm medo, elas respeitam a gente. Tá aqui a Antônia, que quantas e quantas vezes nós precisamos ir na Assembleia Legislativa com faixa, dizendo nada de nós sem nós, assim, brigar, gritar. E isso não vai parar, porque cada dia a lei é clara, as doutoras depois vão falar da lei, mas eles acham uma brecha, todo mundo acha uma brecha. E a importância do diagnóstico ser cedo, como que a gente vai dar o diagnóstico cedo para uma mãe que está há 3 anos na fila do SUS? Eu tô há 10. Eu tô há 10. Me respondam isso, como que a gente vai mudar isso? Nós não vamos mudar se a gente não criar uma jaula para domar os monstros que a gente cria. Não é verdade? Então, assim, não tem como. E a minha luta começou quando eu peguei o diagnóstico do Marcelo, que hoje tem 11 anos. Até os 2 anos e meio, eu fiz uma via sacra de pediatra. E todo mundo dizia, ele é lindo. Porque ele é lindo, um gordo lindo, assim. Então, assim, ele é lindo, ele não tem nada. Cada criança tem seu tempo. Quem aqui que nunca ouviu isso? E falavam para mim, a cada criança tem seu tempo. Até que um pediatra, um Matusalém, que eu digo, que ele atendeu, assim, que o Marcelinho estava com febre, pediatra, foi meu pediatra. Então vocês imaginam quantos milhões de anos ele tem. Ele nem atendia mais. Ele nem atendia mais, o Marcelinho estava com febre, nós estávamos no interior do Paraná. E ele falou, Fernanda, você já levou essa criança no neurologista? E eu falei, não. Todo mundo diz que ele tá tudo certinho. Ele falou, leve. Tipo, levei o Marcelinho, aí veio o diagnóstico. O neuro olhou pra mim, lá em Florianópolis, falou, mãe, teu filho é autista. Eu olhei pra ele e falei, doutor, que diabo que é isso? Eu não sabia, assim, extremamente ignorante, né? E eu falei, tem cura? Ele foi assim, ele foi muito doído comigo, porque ele falou, não, ele vai ser como uma planta. Se você cuidar, ele vai crescer lindo e saudável. Aquilo ali me abriu um buraco que eu não queria sair mais. Imagina, quem que vai falar para uma mãe que o filho vai ser como uma planta? E falar isso para mim. Mas, enfim, eu digo assim, que a gente entra no luto, né? Mas eu saí do meu luto em 24 horas. Tá? Assim, falei assim, não posso me dar o luxo de ficar esperando as coisas. E comecei, porque daí a gente procura a cura, né? Quem aqui nunca procurou a cura? Nossa, a gente quer, a gente lê, a gente estuda, a gente faz o impossível acontecer da noite para o dia. Eu digo assim, que a gente é como a fênix. A gente renasce das cinzas e da reconstrução dos sonhos. Porque o difícil não é você ter um filho autista, o difícil é você enterrar o teu filho idealizado e ter que fazer nascer um outro no lugar. Isso é o difícil, e ter que traçar um novo e único caminho. Porque você não pode dar muita esperança para nós.
E, tipo assim, eu queria saber se ele ia falar, eu queria saber se ele ia conseguir andar direitinho, porque ele andava nas pontas do pé, eu achava tão bonitinho, enfileirava brinquedinho, que criança organizada, que bebê bonzinho, né? E, enfim, eu grávida da Maria Clara, com uma criança com diagnóstico, com 6 meses eu sabia que ela era autista também, eu sabia. E com 1 ano levei daí no Dr. Sérgio Antonil, que começou a atender eles. O Dr. Sérgio falou, você me volta aqui daqui 5 meses. Com 1 ano e 6 meses, a Maria já estava diagnosticada, fazendo 20 horas de terapia por semana. E isso fez toda a diferença na vida deles. Toda a diferença. O Marcelo desenvolveu a fala com quase 7 anos, porque eu digo que virou a chave, foi assim incrível. E a Maria começou a falar com 5 anos e meio, mas ela tinha balbucios, ele não tinha nada. E minha luta sempre foi a lei, mudamos uma lei, brigamos para que no Paraná não entre as mentiras. Gente, tem gente vendendo que boa pela internet, MMS é que boa. Tem mães que dá, não sei se alguém já leu aquilo lá, tem uma parte que fala bem assim, que cura AIDS, câncer, autismo e unha encravada. Tem até uma igreja do MMS, acredita nisso? Meu Deus do céu, aquilo é hipoclorito de sódio, é que boa. E no desespero por uma cura, tem mãe que dá, e a gente não pode culpar essas mães. Nós temos que prender e culpar as pessoas que vendem isso, que prometem essa cura. E eu acho que a nossa luta é essa. E mais do que nunca, ao Anjo Azul, nós temos a missão de cuidar de quem cuida. Porque se pensa muito no autista. Mas e a mãe? E a família? Que 80% dos pais vão embora. Essas mulheres ficam sozinhas, com um filho, às vezes 2, 3, sem conseguir trabalhar. O casamento, tá, todo mundo aqui sabe que dá uma balançada. Tipo assim, a gente pensa no filho, a gente não pensa mais no casamento, e a gente peca nisso. É óbvio que a gente peca. Mas se coloque um pouquinho no nosso lugar. Vocês já pararam para pensar? E nós temos pavor da morte. O que vai ser quando nós não estivermos mais aqui para lutar pelos nossos filhos? E a gente que é esclarecida consegue isso. E outras mãezinhas que estão lá, que não sabem, que ontem teve uma coisa que me deixou muito triste, de uma mãe que postou no nosso grupo, os dias dos meses. Uns dias ela colocava morrer, outros viver, em um bilhetinho, que é como ela está se sentindo. E essas mães precisam de ajuda. Nós temos que ajudar essas mulheres, levantar a autoestima, devolver essas mulheres para o mercado de trabalho. Mas e como que a gente vai fazer isso se o poder público não olha para nós, se nós somos os invisíveis da sociedade? Não tem o que fazer, porque existe assim, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo bom, que podem levar no melhor médico, que podem ter um plano de saúde. O SUS não oferece nada para essas crianças. Há 15 dias, meia hora de terapia, me corrija se eu estiver errada, doutora. O que isso vai ajudar? Nada. A gente estuda a Antônia para assumir a criação do neto, acabou de se formar, porque nós não temos nada. A gente tem que estudar e não podemos parar. A gente tem que aprender, a gente tem que buscar informação. Eu tenho tanta certificação online que eu fecharia essa parede aqui. Eu não aguento mais fazer certificação disso, certificação daquilo, mas a gente precisa fazer isso para a gente poder. Tá aí a Rosélia, que ele conhece um monte, o que eu pego das leis, o que eu leio, as leis ali que muito interessa. Deu meu tempo? Eu não paro mais, né? Mas, enfim, essa é a nossa luta, essa é a missão do Anjo Azul. E eu vou passar para a Jana, porque senão ela vai colocar uma arma de choque aqui nele, sabe? Quando a gente vê as lágrimas nos olhos de todas essas mães que estão aqui, vocês estão representando todas as mães no estado do Paraná.
e também, com certeza, mães que nos assistem pelas redes sociais. E quando a gente percebe os direitos que não estão sendo assegurados, efetivados para vocês, nós verificamos a importância desse encontro, porque é daqui que nós daremos continuidade ao que está faltando por vocês. Realmente é impactante, é emocionante, são situações que às vezes outras, né, pensam que os problemas são tão grandes e quando se depara com guerreiras, porque vocês são guerreiras, eu falo da Fernanda, mas pelo nome dela eu transmito assim meu carinho para todas que são guerreiras, que estão lutando pelos seus filhos. Cada mãe luta pelos seus filhos, é normal, com raras exceções, né? A gente quer o melhor para o filho. Mas passar por uma situação complexa como essa, sem no primeiro momento, como a Fernanda relatou, né? Uma pessoa que às vezes não teve a sensibilidade para passar esse posicionamento para ela, para acolher no primeiro momento, né? E que bom que ela arregaçou as mangas, que não tem muito tempo para chorar, né? Não tem muito tempo para o luto, tem que arregaçar as mangas, ir para frente da Assembleia, ir para frente dos políticos, né? Buscar a orientação jurídica adequada, como que nós podemos fazer, onde nós estamos, para onde a gente vai correr, porque o dia a dia está lá, né? Os teus frutinhos estão ali, estão crescendo da melhor maneira possível. E agora entra a parte jurídica. E na parte jurídica, pode? Vem aqui, por favor. Antônia, por favor. Vem, Antônia. Sente aqui, Antônia. Não, é só uma colocaçãozinha para complementar. Pode. Vem aqui, Antônia, por favor. Vem, Antônia, venha. Não, é só uma colocaçãozinha. Antônia tem uma associação em São José dos Pinhais, conforme a doutora Fabiana está falando, né? Vamos lá, Antônia. Por favor, uma salva de palmas para Antônia. Enfim, é uma colocação que eu gostaria de fazer. Eu sou de São José dos Pinhais, estou sempre aqui com a Fernanda. Enfim, eu acho que o autismo ele não divide, o objetivo é ele unir, porque é só através da união que a gente vai conseguir alguma coisa e é através da luta. E a Fernanda, quando ela falou da esperança, de buscar esperança, eu gostaria de complementar só com uma frasezinha. Eu acho que essa esperança ninguém dá pra gente. Nós temos que, com essa luta, com esse diagnóstico, com esse luto, nós temos que ir lá no nosso fundo e trazer pra gente essa esperança, porque ninguém dá essa esperança, ninguém fala assim, é porque a gente sabe que tudo vai acontecer aí daquilo que a gente fizer. Então o resultado vai ser daquilo aí, da equipe que a gente conseguir unir, quando a gente consegue, né? Porque, como a Fernanda falou, o SUS não dá nada, então nós temos que buscar, enfim, de que forma a gente conseguir. Então essa esperança tem que vir lá do fundo, né, Fernanda? É a gente que tem que se renovar, se reconstruir e trazer essa esperança, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque se nós nos desesperarmos aí, infelizmente o nosso filho, no meu caso, meu neto, eles vão ficar perdidos e sem um tino, sem um caminho, sem nada, né? Então nós temos que nos refazer e ir lá no fundo e trazer essa esperança, porque muitas vezes, além do diagnóstico, além de todo esse luto, a mãe acaba sendo o alento de toda a família, porque toda a família cai e a mãe tem que segurar tudo isso aí sozinha, gente. Então era isso que eu queria fazer, essa complementação. Fernanda, você expôs assim a nossa vida de uma maneira real, tá bom? Então agora vamos alinhar ao meio jurídico. Doutora Elisa e doutora Fabiane vão explanar para nós. Vou passar primeiramente para a Elisa, já pode passar daí para a Fabi, né? Eu falo Elisa e Fabi porque já somos, né, íntimas aqui nas guerras jurídicas. E com a tua experiência, Elisa, o que você teria para trazer aqui para identificar de informação com relação ao tema? Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um grande privilégio, né, falar sobre esse assunto. Fica bem difícil falar sobre um tema chato, que é o tema do direito, depois de um depoimento como o da Fernanda e da doutora Maureen, né? Mas vamos tentar tornar a coisa um pouco mais
prática e mais tranquila para a gente conversar a respeito da parte jurídica, né? Então, a ideia era assim, a doutora Mauri falar sobre o diagnóstico, a Fernanda a experiência dela. Por quê? Porque na nossa parte do direito é muito difícil, eu diria que hoje em dia impossível, você tentar buscar qualquer coisa, na justiça especialmente, sem um laudo médico, né? Então, parte daqui para que você consiga ter acesso, infelizmente é assim, não tem como a gente dizer que é diferente. A ideia, eu achei muito interessante da doutora Mauri ter respondido, o risco de, pelo menos colocar no laudo então, né? É o risco de, por quê? Porque a gente percebeu na prática que cada dia faz a diferença na vida dessa criança, né? Um dia sem aquele tratamento pode causar uma regressão de todo um tratamento que estava sendo feito até aquele momento, né? E o tempo não volta atrás. E o objetivo máximo dos pais é o quê? Que o filho tenha algum dia uma autonomia. A maior preocupação é justamente como elas estavam expondo, né? Nós entendemos, sou mãe também, né? E a gente sabe o que a gente mais quer é que o nosso filho tenha pelo menos o mínimo de autonomia. Não é interessante para uma mãe ficar implorando por um tratamento, né? Aquilo é difícil, ela está ali porque ela não é um privilégio para o filho, é para que ele consiga essa independência, né? A Fernanda até estava assistindo aquela audiência pública que você estava, você só faltou pedir pelo amor de Deus, né? Me escutem, né? Ouçam o nosso grito, a gente está aqui implorando, vocês querem, até a parte política, né? Vocês querem... podem se beneficiar disso, não tem problema, né? A gente sabe que tem essa parte também, mas então que seja, mas façam por nós, nos ouçam, né? A gente vê esse clamor, né? A gente respeita muito a luta de vocês, se coloca sempre no lugar, eu sei que já deve estar escutando isso sempre, mas é verdade, né? Eu fiz o mestrado na Unicuritiba, não era sobre autismo, mas envolvia as pessoas com deficiência, minha dissertação. E, para a gente falar um pouquinho do direito, existem as leis sobre a pessoa com deficiência e tem as leis também do autista. Mas sempre que você tiver acesso a essas leis, pense que a pessoa com deficiência foi estendido ao autista. Então, todas as leis que estão aqui vão ser estendidas para o autista também, entende? Então, quando a gente fala pessoa com deficiência, estamos falando dos direitos dos autistas também. Quando eu fiz essa dissertação, tive a oportunidade de entrar no universo da pessoa com deficiência, estudar o assunto. Me assustou saber que são dedicados capítulos e capítulos só para falar da terminologia da palavra, por que não é portador, por que não é especial. Então, a importância até do respeito pela terminologia, pessoa com deficiência, isso é estudado, né? Isso traz um viés a respeito do respeito mesmo, né? Pela pessoa com deficiência. Você saber se dirigir a ela, né? A sociedade está muito lenta, a luta é muito difícil. Fernanda, às vezes eu já ouvi falar na palavra desistir, né? Mas eu acho que você deve pensar o seguinte, olhando para trás, será que não teve muitos avanços com a tua luta, né? Com a luta de todas as mães? Então, por que desistir? Não podemos desistir, né? Como que era lá atrás? Era pior ou melhor? Talvez pior, né? Então, assim, é difícil, mas não pode desistir. Ela tem que continuar. Quem sabe lá na frente não precise lutar tanto por isso. Toda a sociedade já esteja preparada. Tem uma frase muito interessante de um desembargador, Ricardo Tadeu, que ele fala que a deficiência, ela não está na pessoa, ela está na sociedade, né? É a sociedade que não está preparada para acolher a pessoa com deficiência. É ela que coloca obstáculos, é ela que coloca limitações, que impede que essa pessoa com deficiência consiga
em igualdade de condições, participar de uma vida plena, né? Então, eu acho muito interessante essa frase. E a segunda frase que eu acho muito interessante é: nada a nosso respeito sem a nossa participação. Quando eu digo isso, eu não estou falando só do autista, assim, a criança, eu estou falando da família. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando de crianças, adolescentes que não têm a voz ativa, né? Mas a família, com certeza, é a melhor entidade que pode representar essa criança. Então, nada a nosso respeito sem a nossa participação. Não é a criança que tem que ficar lá com a voz ativa, é a família. Porque nada melhor que a família, como já foi dito aqui, a gente sabe disso, para entender melhor os direitos daquela criança, né? Se você parar para pensar, como eu disse lá atrás, a pessoa com deficiência, ela era como que era? Ela era meio afastada do convívio, né? Vamos deixar ela ali quietinha, botar numa escolinha ali, fica no mundinho dela. Isso tem mudado, né? Hoje em dia, a ideia é que ela tenha plena participação, que ela seja um sujeito de direitos, né? Ela tem leis para ela, né? E que devem ser respeitadas, né? Então, é essa a nossa abrangência em relação à parte de terminologia. Em relação ao direito, nós escolhemos 2 temas que a gente acha assim, que são os que mais nos procuram no escritório, não esquecendo dos demais, que a gente sabe que vai pegar a da saúde, da educação, da previdência, né, do trabalho, mães que pedem na justiça uma redução da carga horária, porque de acordo com o laudo médico, sempre pensando que o laudo médico é que vai ter a base para a gente buscar o direito, vai dizer o quê? Que essa mãe precisa reduzir essa carga horária para atender essa criança em outro período, porque no tratamento dessa criança, a participação da mãe é importante. Não é toda criança que precisa da participação da mãe, né? Mas existem casos, dependendo do grau, que a gente já percebeu, que a participação da mãe é fundamental durante a terapia. Então, existe também essa busca na área do trabalho, que é o quê? Vamos tentar reduzir a carga horária dessa mãe para que ela consiga atender aos interesses da criança. Cada dia é uma luta e cada dia perdido pode causar uma regressão muito grande, né? Então, é sempre esse embasamento. Então, eu vou falar, a gente escolheu a área da saúde para falar um pouquinho, bem rápido, e depois o benefício da prestação continuada, que muita gente tem dúvida, o LOAS, né? Então, eu escolhi falar, a gente escolheu sobre a área da saúde, eu vou falar um pouquinho bem rapidamente. Por quê? Porque justamente a doutora Maureen falou aqui sobre o laudo, o diagnóstico precoce. Quando você vai ler as leis sobre a pessoa com deficiência e autismo, e você vai se deparar com a parte da saúde, você vai ver sempre quatro critérios que você tem direito. Você, eu digo, família, autista, né? O primeiro deles, diagnóstico precoce, justamente o que a doutora falou, é um direito do teu filho. É um direito do teu filho ter esse diagnóstico. É um dever do Estado e da sociedade contribuir para que isso seja garantido. O segundo são as terapias, né? A doutora Maureen deixou isso bem claro, né? Você tem um diagnóstico, mas não adianta só o diagnóstico, a risperidona que vai ser dada ali. Não, tem que ter todo o trabalho de uma equipe, né? Pode ser muito prejudicial você só dar a risperidona e não ter a equipe multidisciplinar ajudando o teu filho. E o contrário, pode ser que seja caso de toda a terapia, a equipe multidisciplinar, fonoaudiólogos, TOs, psicopedagogas, todas elas fazendo a sua parte, mas o neurologista, pediatra só pode atender depois de um ano, né? Um tem que complementar o outro. E é um direito do seu filho, é um direito desse adolescente e dessa criança. Então, temos diagnóstico precoce, a equipe multidisciplinar. O terceiro, medicação, né? A gente sabe a realidade do país, é difícil. Medicamentos, às vezes, são muito caros, dependendo do grau da criança, né? da intensidade. Então, é direito do seu filho ter acesso a essa medicação. E, por fim, são a parte de nutrição. Às vezes, tem crianças que precisam de suplementos alimentares, né? Específicos. E são suplementos, às vezes, caríssimos, né? A pessoa não tem condição, é um direito do seu filho. Então, a gente sabe que, afora o desgaste de todo o dia a dia da rotina,
às vezes desanima a pensar, meu Deus, eu tenho que pedir pelo amor de Deus, né, por uma coisa que deveria ser tranquila, depois não dá certo, tenho que pedir na justiça, tenho que brigar, é tão desgastante. A gente sabe que é. Mas não desista. Não desista. Tente. É o seu filho. Né? Pense no objetivo da possível autonomia ou a mínima dependência. Então, é isso que a gente tenta passar sempre para o cliente. E, por fim, eu só gostaria de explanar um caso que eu acho muito interessante, que às vezes a gente atende no escritório e a gente escolhe alguns casos que talvez possam enquadrar para vocês, para alguém que vocês conhecem. Né? Um desses casos era um pai que nos procurou, o filho autista severo, né? Veja só as condições dele. O laudo médico, bem fundamentado e detalhado, dizia o seguinte: essa criança precisa receber o tratamento em casa, porque qualquer deslocamento causa um nível de estresse tão grande para essa criança que só a parte do deslocamento não vale a pena. Né? Ele já vai chegar na terapia nervoso, estressado, vai sofrer o deslocamento da volta. Então, assim, é a mesma coisa que não levar, né? No caso dessa criança. Então, e a segunda coisa que ele expôs nesse laudo, que eu achei bem bacana, é a preocupação do vínculo afetivo. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo nesse universo do autista. Você pode tentar 10 terapeutas. Se essa criança não criar um vínculo afetivo, não vai dar certo. Né? Não sei se me corrija se eu estiver errado. Mas é muito importante. Então, essa criança achou uma terapeuta que criasse aquele vínculo afetivo, que fosse na casa dela. Né? A gente sabe que é difícil conseguir para todo mundo. Mas esse pai estava desesperado, ele não conseguia mais bancar essas terapias do jeito como, né? E o laudo médico dizia que ele tinha chance de progredir, né? Então é um direito dele, então vamos lutar por isso, né? Então entramos na justiça, conseguimos, mas o que eu queria dizer para vocês, não é fazer propaganda no escritório, que conseguimos nada disso, mas na pesquisa para fazer a petição dessa criança, foi muito interessante. A gente viu uma decisão de um juiz sobre um caso semelhante, que não era nosso, nada disso, mas o juiz, ele não deu a liminar. Ele falou assim, não, a criança tem que ser de acordo com todo mundo. Ela tem que se deslocar, fazer a terapia, voltar para casa. Né? E na sentença, ele coloca, eu errei. Eu não tinha conhecimento sobre esse universo do autismo. Eu fui pesquisar, ele coloca, inclusive, sites que ele foi atrás, Drauzio Varela, livros médicos, ele foi atrás do assunto, para vocês verem como às vezes a falta de informação ainda é muito grande. Né? Então, por isso tem que fazer bastante evento, divulgar, porque esse juiz poderia ter dado uma liminar lá atrás. Já podia esse tratamento ter começado lá atrás. E só na sentença, que bom que ele reconheceu, né? Porque é difícil também. Né? Ele reconheceu, ele colocou. Eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que esse vínculo era tão importante, eu não sabia a diferença que isso ia fazer na vida dessa criança. E daí ele pegou e concedeu o pedido. Né? Então é bacana. É bacana você ver, mas você também fica assustada. Né? A falta de... Quantas decisões poderiam ter sido revistas, né, com essa divulgação? Então, a gente passa a mensagem. Doutora, isso tem muito a ver com o momento em que nós, no Brasil, estamos vivendo. Todas as mães que estão aqui, também vocês, somos todos pioneiros. O Brasil, há 20 anos, há 30 anos atrás, nunca havia se falado em autismo aqui. Né? Eu, assim como a Fernanda e a maioria das mães, nunca haviam ouvido falar de autismo antes do diagnóstico ou da suspeita dos nossos filhos. Então, é muito bom que tenhamos também essa consciência. E é um estímulo para não desistirmos. Somos todas pioneiras. O que nós estamos fazendo é justamente foi como eu estava falando, né, Lu? Olhe para trás. Né? Na hora de desistir, olhe para trás. Pense, será que a gente não conseguiu muita coisa já? Então, por que desistir? Será que a gente não vai conseguir muito mais ainda?
Então, essa é a mensagem que eu passo. Muito obrigada. Desculpe se eu fui muito breve, se tiverem alguma questão. Obrigada. Então, bom dia novamente a todas, né? A gente já tinha feito uma introduçãozinha ali. Só peço desculpa que às vezes eu me empolgo e começo a falar muito rápido, qualquer coisa, vocês sinalizem que eu dou uma diminuída na minha intensidade aqui, na minha velocidade. Então, como a Elisa falou, a gente tem se deparado realmente, né, como a Cláudia falou, pioneira e tudo mais. Eu fui fonoaudióloga durante muitos anos e trabalhei diretamente no ensino especial por 10 anos. Realmente, se eu for considerar o público-alvo, vamos chamar assim, né, os alunos das escolas especiais, autistas, todas elas tinham, mas era 1, 2, 3 autistas. Do resto, predominava o quê? Paralisia cerebral, síndrome de Down, que né, hoje se você fala uma pessoa com deficiência, o que todo mundo lembra? Pessoa com síndrome de Down. Isso é fato. Né? Ainda tem um pouco disso, mas como diz, os avanços estão acontecendo, o pessoal está se conscientizando, está se preocupando, mas o que é o autismo? Estão começando a entender. Não acho da forma que, né, ainda se busca, né? Mas eu acredito que ainda vão conseguir efetivar isso. Agora, quanto aos direitos do autismo? Os direitos do autismo, como disse a Elisa, temos uma vasta legislação sobre a pessoa, temos leis sobre a pessoa com deficiência e especificamente algumas leis em relação à pessoa com transtorno de espectro autista, o TEA. Vamos chamar de autista aqui para facilitar. Não é o ideal, não é o adequado, mas é só, né, para diminuir aqui a palavra. Então, assim, o próprio Paraná também, nós temos, então, a grande conquista de 2015, né, o estatuto não é estatuto, as diretrizes sobre justamente a pessoa com transtorno de espectro autista a nível federal. O Paraná também criou a legislação muito similar, né, complementou algumas coisas. Também temos dentro de Curitiba algumas situações, o estatuto no Paraná, da pessoa com deficiência. Então, assim, a nível de legislação, a gente não vai ficar citando lei, que não é esse o propósito, ele é muito vasto, é muito amplo. Tem tido uma preocupação, essas grandes conquistas, essas grandes buscas, essas manifestações, tudo isso tem feito que realmente consiga, então, porque uma coisa é você ficar naquela expectativa, promessa de campanha, podemos dizer aqui, mas não, a busca, esse movimento social de todos esses grupos tem conseguido, né, tem chegado no objetivo, no propósito, que é realmente conseguir a lei escrita, vamos dizer assim, né, você consegue isso, mas além de você ter, então, a lei, o que eu preciso? Eu preciso efetivar a lei. E o que a gente tem percebido, que apesar da legislação, de todas as conquistas, né, no legislativo, nós não temos ainda a efetividade, o cumprimento das leis conforme eles prometem. Como diz a Elisa, o diagnóstico precoce, como disse a doutora Maura, o diagnóstico precoce está na lei, mas na prática, a nível de Brasil, ele não se efetiva. Então, tem se buscado cada vez mais isso. Né? Em relação até ao diagnóstico precoce, me chamou muita atenção quando a doutora Maura colocou, ela colocou a questão da importância da família, realmente, mas não só isso, gente, ela falou de uma equipe multidisciplinar, da importância do psicólogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, dos educadores, das pessoas que acompanham essa criança. Então, por que eu digo isso? Porque me chamou muita atenção, por quê? Porque dentro, vou falar que é da legislação aqui do médico, diagnóstico nosológico, a doutora me corrija, por favor, diagnóstico nosológico é você dar a doença, certo? Nomear aquela doença, é competência privativa do médico. Sempre será. Tudo bem? Ninguém está buscando que não seja do médico. Mas a própria lei, quando ela fala sobre o que é uma pessoa com deficiência, tem o conceito médico, tem também o conceito legal. Ela traz que para você ver, justamente como diz a Elisa, para você verificar as limitações, as barreiras que essa pessoa tem, os níveis de dificuldade, vai depender de uma avaliação biopsíquica. Precisa de uma equipe multidisciplinar. A palavra final, quem atesta, é o médico. Mas o médico ele vai dar tal diagnóstico justamente baseado em N situações. Na questão da família, nos laudos, nos terapeutas, em todo esse acompanhamento que vem ser realizado. Porque o médico, por mais que ele vá aplicar um teste também, né, como diz a doutora, é um diagnóstico clínico, limita-se aquele período de tempo da consulta. Então precisa, além daquele teste que realmente é essencial, claro, né, mas você precisa de muito mais elementos, como diz a doutora, uma anamnese bem feita. Uma anamnese bem feita compreende já justamente desde o histórico de nascimento, de gestação, até esses elementos também, as terapias, os atendimentos, como era, como não foi, porque ela não sabe como a criança era um ano para trás.
o que aconteceu naquele ano. Como diz a doutora, tem partes que você faz uma regressão, mas não significa que você tem uma cura, né? São períodos que tem. Então, eu achei, assim, fantástico, assim, esse reconhecimento ali, vamos dizer, da medicina, né? Dizer assim, sabe que é uma atividade privativa, mas, assim, reconhecer a importância de ter uma equipe para conseguir chegar nesse diagnóstico. Não tem nem gravado. Então, achei, assim, maravilhoso. Eu diria que isso foi a maior conquista, talvez, uma das maiores conquistas da medicina, esse reconhecimento. Eu achei muito interessante. Até por que eu estou falando isso? Porque, assim, então a gente vai falar como Zé Elisa. Tem direito a pessoa com deficiência e o autista tem direito à educação, tem direito ao trabalho, tem direito à previdência, que daí seria uma questão já atrelada ao trabalho, tem direito à assistência social, tem direito a algumas isenções tributárias. Então, assim, tem N direitos. Mas, apesar de todas essas conquistas, muitas pessoas desconhecem os próprios direitos. Então, assim, o nosso propósito é trazer um pouquinho. Então, a gente se limitou aqui. Eu sei que, além da saúde, temos o benefício aqui assistencial, o benefício de prestação continuada, tem também a questão da educação, que a nível de Paraná também tem sido bastante polêmica. Assim, o que é atendimento educacional especializado? Serviço profissional de apoio, quem tem direito, quem não tem, como funciona. Então, é uma polêmica que eu sei que há reuniões da Secretaria de Educação, vem para cá, vai para lá, mas, assim, a coisa fica difícil. A lei te garante, de certa forma, te garante, mas você conseguiu concretizar? Não, mas tem que continuar essa luta para conseguir realmente entender também o que é a lei, porque a lei, ela vai e volta. Então, assim, não é uma lei única. Você tem a lei de diretrizes básicas da educação, aí você tem uma outra, a lei da pessoa com deficiência, a lei que vai falar em relação aos direitos do autismo, que ela fala em acompanhamento especializado. Mas o que é acompanhamento especializado? Cada instituição puxa a lei que lhe cabe para lhe favorecer, por isso há tanta polêmica. As interpretações, né? Talvez, para nós, talvez seja uma beleza do direito, é isso, que né, você consegue fazer interpretações, porque você também não vai conseguir abraçar tudo, determinar através da lei. Então, assim, tem muitas coisas abertas que continuam, que esses movimentos sociais buscam e vão conquistando dia a dia aos poucos, né? Uma hora vai chegar a um entendimento, mas realmente, a nível, aqui no Paraná, a gente pode dizer que tem sido bastante difícil, vamos dizer assim. Impossível! Não podemos dizer impossível, vamos devagar, vamos na luta, que alguma coisa há de se concretizar. E como eu falei, a lei tem, você precisa do judiciário. Em teoria, você não deveria precisar do judiciário. A própria lei ela tinha que se efetivar. Está escrito, temos que cumprir. Mas não é isso que acontece. Mas em relação ao BPC, aí nós vamos um pouquinho a mais. Não é só a lei, digamos assim, a nossa lei que fala sobre assistência social, não é só assistência social, não é só benefício de prestação continuada, mas a gente vai focar no benefício de prestação continuada, que a gente sabe que a maioria, muitas famílias têm pleiteado. Alguns critérios que ela traz lá, que digamos assim, que a lei por si só, ela já é considerada uma lei defasada. E todo mundo também, essa reforma da Previdência, que tanto tem se falado, tem se questionado, ela traz também algumas propostas de alteração também para o benefício de prestação continuada. Então, assim, isso já, entende? A lei, ela já está defasada. Por quê? Porque ela chegou até o STF, então, para dizer assim, por que a gente está defasado? Acho que de lei, a maioria sabe o conceito daqui da lei. Para você ter a questão do direito de benefício de prestação continuada, são 2 requisitos. Ou ser uma pessoa idosa acima de 65 anos, ou uma pessoa com deficiência que não tenha condições de prover, né, o seu próprio, não consiga se prover, o seu próprio alimento, a sua vida digna ali não consegue prover, não tem meios para subsistência. Então, é essa a questão ali que a gente tem. Mas qual é o critério, então, para que você não possa prover essa subsistência? Então, existe um critério objetivo. São 2, né? Um é você ter, então, ou idade de 65 anos, ou ser pessoa com deficiência, que foi falado muito da questão do diagnóstico, e a questão, eu sei que é uma palavra assim feia, mas assim, o critério de miserabilidade que a gente chama. Né? Qual é o critério? Mas é esse o critério. Então, o que diz esse critério? Ele fala que a pessoa, que a renda per capita familiar, você vai somar de tudo, ela tem que ser o quê? Até 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo hoje representa o quê? Quase R$250. Aí você diz assim, gente, mas isso não está desatualizado? Sim, está. Por que a gente pode dizer que está desatualizado? Com relação a essas decisões que o judiciário teve que intervir, por que a gente diz que teve que intervir? Porque quando você dá entrada no processo desse de pedido de benefício, vamos chamar de BPC para ficar mais fácil,
você vai até ao INSS. Qualquer pessoa entra diretamente no INSS. O que o INSS vai fazer? Ele tem os critérios da lei, são critérios objetivos, ele tem que ter uma decisão. Somou, deu R$251, deu R$300, não passa. Eu não vou nem fazer a avaliação da assistência social, eu não vou fazer a avaliação do médico, porque por mais que você, outra coisa, você traga um laudo, você vai passar por uma perícia do INSS também, obrigatoriamente, porque o seu médico particular, ou mesmo que seja um médico do SUS, que ele atestou que a pessoa tenha essa deficiência, vamos dizer, é uma pessoa com autismo, não significa que você vai ter direito, porque como eu falei, a lei ela tem os critérios dela para dizer o que é uma pessoa com deficiência para a lei. Seria aquela que vai ter barreiras, impedimentos, no mínimo de tempo para que ele possa se beneficiar desse tipo de benefício. Tem uma senhora lá que está muito... Olha, você vai me chamar de senhora. Fernanda, acho que algumas já me conhecem. Eu sou Fernanda Bruni, eu sou uma defensora da causa da pessoa com deficiência. Eu tenho uma deficiência que eu não enxergo o olho direito, eu não escuto do ouvido direito. Todo mundo achava que eu tinha síndrome de Down. E eu tenho translocação balanceada que eu tive que fazer em técnica, que é para descobrir isso há pouco tempo atrás. Não é isso que eu vou entrar. Eu queria questionar da senhora, doutora, e ousar dizer, em certos pontos eu discordo. O Brasil é o país que tem as leis mais bonitas. Isso eu concordo. Da pessoa com deficiência. Nós fomos o primeiro país a assinar a Convenção Internacional da ONU. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que eu tenho a honra de dizer que junto com pessoas como Ricardo Tadeu, Mara Gabrilho, Romário e Paulo Paim, eu estava lá em Brasília, ajudando a fazer a lei. Nada sobre nós sem nós. Eu acho que essas mães do autismo e tantas outras, a gente precisa saber da lei. Mas essa lei, principalmente com raríssimas exceções de advogados, como vocês que estão aqui, elas têm que sair da droga no papel e ir para a rua. Desculpa, mas eu vou falar, tem um prefeito que tem que ter impeachment dele, porque eu tenho uma raiva danada dele por tudo que ele já fez contra as pessoas com deficiência. Sabe? O Paraná está um pouquinho melhor agora nesse novo governo. Mas, entretanto, eu acho que essas leis, discutir essas leis, Berenice Piano, que é a autora da lei do autismo, ela é uma das que fala isso. Eu estou cansada de falar das leis, da lei. A lei está lá, está em braille, está em libras, está em português, está em todas as formas para pai, mãe, pessoa que quer estudar sobre isso saber. Eu acho que está na hora, mais ainda daí a Fernanda e os Anjos Azuis e todos esses, a gente forçar esses deputados que estão lá e esses vereadores também, para essas leis, vocês melhores do que ninguém, mães que não são advogadas, vocês sabem o direito dos seus filhos. Está na hora dessa sociedade colocar no papel, tirar do papel e cumprir. Lei é para ser cumprida. Desculpa estar falando assim com a senhora e tal, mas eu acho muito bonito o advogado falar, e ser o advogado da causa, como eu já conheço a senhora de nome, também já pesquisei sobre isso, mas eu acho que mais mães aqui, e o Anjo Azul com a Fê, cada vez que ela põe um vídeo no Facebook, Fernanda, eu tenho que pegar um lenço de papel porque eu choro um litro, sabe? Porque você, com as suas palavras, eu não tenho ninguém autista que eu conheça, que na minha família, mas eu conheço vocês, eu acho que precisa lutar para o mundo melhor, para o Marcelo, para a Maria Clara, porque desculpa as outras, para o Henrique, desculpa as outras que eu não estou citando os nomes, mas esses eu sei, precisa realmente lutar em vocês, fazer com que aqui tenha um espaço para o filho de você gritar, fazer o que ele quiser fazer.
E a sociedade tem que saber que ele tem autismo. Ele não é mal criado, ele não é... Por que a sociedade vê? Que o Bill Gates, o Messi, o Ronald Reagan e tanto o Einstein eram autistas, que são gênios, e olhar para eles, e não tem que olhar para esses grandões, tem que olhar para Marcelinho, para Maria Clara, para os filhos de vocês, e eles chegarem a ser a sociedade. Eu agradeço, desculpa, falar. Na realidade, o Paraná é que tem as melhores leis para o autismo, né? O estado do Paraná é que tem as melhores leis no papel e assinadas. Então, na realidade, o que falta é isso, é fazer com que elas sejam cumpridas, né? Então, só no papel. Voltando só a falar do critério, né, que é justamente a pessoa vai ler a lei, como dá acesso para todo mundo, fala de 1/4 do salário mínimo. Então, por que está defasado? Se a gente for pegar as outras leis que tem, que não são sobre a pessoa com deficiência, qual é o critério hoje de uma família de baixa renda? Existe uma lei, então, que determina que é o CAD único, que é para fazer uma descrição. Ela fala, é uma família que tem uma renda até 3 salários mínimos ou até meio salário mínimo, renda per capita de meio salário mínimo. E o benefício é considerado para você entrar nos programas sociais, né, digamos, as pessoas ditas normais, vamos dizer assim, eles podem requerer programas, né, benefícios sociais. Mas a renda para o benefício assistencial é apenas 1/4. Então, com base em várias situações, das decisões, então, tivemos, assim, 2 ações civis públicas que vale a pena citar, que ela fala que ela conseguiu mudar alguns critérios na hora de verificação justamente desse quesito da questão da miserabilidade. Porque tem muita gente que às vezes não pleiteia porque não passou, mas qual é o seu caso concreto? Então, as 2 ações civis públicas, ela vem assim. Uma vem no seguinte sentido, às vezes, o que já aconteceu, já fomos muito questionados, mães com filhos, com gêmeos, com autismo, gêmeos, um filho conseguiu e o outro INSS disse assim, não, você já tem um benefício, vai passar da renda. Não se computa esse benefício se você tiver uma pessoa com deficiência. Na hora de você fazer a soma da renda per capita, você não vai poder, você não pode computar isso. Outra coisa também que muita gente não sabe, não está na lei, também foram decisões reiteradas que tiveram, principalmente numa ação civil pública, aqui, no nosso TRF4, Tribunal Federal, foi no Rio Grande do Sul, foi a seguinte situação que o Ministério Público teve uma bela atuação. A questão é a seguinte, temos a renda, passou, o critério legal é 1/4, então como, não podemos mudar a lei, mas e aquelas despesas? Depende da situação da criança, da pessoa, pessoa com deficiência, ela tem algumas necessidades, são alimentações, são fraldas, são N situações, certo? Então, o que eles colocaram lá? Eles conseguiram uma decisão, eu não vou dizer que o INSS cumpre, porque, geralmente é judicialmente que a gente tem que discutir, isso é uma pena, mas assim, as despesas em relação à pessoa com deficiência, inerentes à deficiência dela, aquela dificuldade, aquilo que ela tem, podem ser descontadas. Você traz os recibos, você desconta e depois daquela renda da família você faz a divisão. E isso, gente, vocês podem achar que não, mas faz uma diferença muito grande. Mas eu também tenho que citar o seguinte, há muitas situações hoje, como temos o grande problema da saúde, essa mãe diz que há 10 anos tenta lidar com o SUS, a dificuldade de atendimento, de diagnóstico, só que a lei fez assim também, abre um parênteses, essa lei não, essa decisão, ação civil pública que ela tem sido cumprida. Se você tiver atendimentos particulares, com terapias, médico, plano de saúde, você não vai poder descontar. Porque daí você sai da faixa de miserabilidade. Mas, se você provar que você está bancando particular isso aí, você não conseguiu atendimento pelo SUS, porque eles falam, o SUS fornece tudo. Não, pela lei ele fornece tudo. Até os alimentos, os suplementos fornece. Não é isso que acontece na prática. Então, se você comprovar que realmente você está tendo esse atendimento, mas por quê? Porque o SUS não te concedeu, você vai retirar essas despesas para fazer a divisão de 1/4 do salário mínimo. Outra coisa que eu vou acrescentar aqui, que eu acho que é o critério da renda, que é o mais
polêmico aqui. Então, nós temos 2 projetos de leis tramitando, um de 2017 e 2018, e a PEC da grande reforma aí da Previdência, todas elas abordando a questão do benefício assistencial. Então, 2 leis que nós temos, uma na Câmara e uma no Senado, elas têm justamente essa questão de você já colocar na lei, para que você retire aquela pessoa que tem uma pessoa na família idosa, que recebe um benefício, por exemplo, e você tem uma pessoa, você não vai contabilizar, então eles querem colocar, legislar essa parte, né, tornar isso escrito, legal. E a outra questão também é para mudar a questão desses parâmetros na hora de você fazer verificação, de você poder retirar algumas despesas antes de você fazer a contabilização da renda per capita. Como também tem a proposta de aumentar a renda para 598 e também... 598, na verdade, representam 3/5 do salário mínimo. Então, isso eu já diria que seria um grande avanço. Está também em paralelo em tramitação. Só que além dessas 2 leis que vêm, justamente que vêm em harmonia essas decisões do judiciário, essas 2 ações civis públicas, nós temos a PEC da Previdência, que ninguém sabe como é que vai passar essa reforma. Ela fala o quê? Ela persiste num 4º salário mínimo, apesar de já ter sido dito que realmente é um critério que já está defasado, e isso não mede a vulnerabilidade, o risco social a qual aquela criança ela vai estar inserida, que tem que ser avaliado também, ali exige esse requisito, né? Eles persistem nisso e eles ainda fizeram mais um particular ali, o patrimônio dessa família tem que se limitar a R$98 mil. Então, assim... né, vão ter aqui bastante manifestações ainda em relação à reforma. Então, assim, não é que nós não precisamos nos preocupar neste momento com isso, certo? Porque tem que se manifestar sim, mas então temos assim, digamos, as próprias tramitações da lei, elas são conflitantes, né? Porque uma quer aumentar para 3/5, a PEC quer diminuir, ficar num 4º e acrescentar, mas assim, a gente acompanha para ver o que vai acontecer. Hoje vigora, então, um 4º salário mínimo, podendo fazer essas diminuições, deduções, né, para você conseguir pleitear, então, esse benefício assistencial. Eu sei que o nosso tempo é curto, dá licença, mas a Rafaele tem gêmeas e está nessa situação que você falou. Não, mas a gente, talvez seja, não é o momento, tem um segundo porque encontro. a gente já sabe do tempo, nós já sabemos do tempo. Então, é assim, a questão do direito, eu vou falar em 2 minutos, aliás, eu vou tentar falar em 2 minutos, mas é algo que, a palavra que eu quero usar é desumano. Por que que é desumano? Por que que é desumano? Por que que quando a Fernanda fala, nós como mães choramos? Porque ela pega a nossa realidade, porque ela vive o que eu vivo com meu filho em casa. Eu só quero fazer uma pergunta. Apenas uma pergunta. Meu filho foi do Paraná, é um privilégio poder te ouvir hoje. Tá? Meu filho está bem assistido neurologicamente, é a Maria Júlia Bugalho, e estamos entrando agora com o Dr. Antônio Carlos de Farias. Ele faz um tratamento maravilhoso na clínica CERN, mas é porque eu pago Sul América e Unimed. Porque eu não tenho direito, o meu filho não tem direito de receber loas ou que seja qualquer, porque meu esposo é um funcionário público, que está com defasagem de salário há 4 anos no estado. Hoje eu agradeço a minha gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná, que é quem provê os meus proventos, é o Estado e a Polícia Militar, onde eu tenho o melhor pediatra que poderia ter para o meu filho. E porque tem um marido que chora, que anda chorando, porque ele já está pensando o que eu vou fazer, porque o dinheiro em casa não está dando, porque são 2 planos de saúde, porque aonde que eu citei a doutora Mauri, eu infelizmente carreguei essa culpa, porque eu descobri tardiamente o CID do meu filho. Eu descobri tardiamente. Eu descobri muito tarde. Existe um profissional muito metódico que se falava em espectro autista. Mas eu aprendi no Projeto Chico da Elise, maravilhosa, e ouvindo do Dr. Paulo Liberales, que fator de risco do João, prematuridade dele, que nasceu com 5 meses de vida, pesando 600 gramas, chegando a pesar 400 gramas. Para a medicina é inviável. Mas eu conheço quem fala mais que a medicina, que é o meu curso, que determinou
que ele venceu e ele vai vencer. É uma pergunta. Como é que eu estou na fila do SUS há 10 anos esperando o neurologista. Se eu não tenho a minha gloriosa Polícia Militar do Paraná, que me sustenta, o meu marido sustenta a minha casa e paga 2 planos de saúde numa clínica maravilhosa. Eu estou esperando há 10 anos. Eu não tenho direito a nada, porque ele é um policial, ele é um servidor público, ele ganha muito bem. Mas só em plano de saúde chega em perto de R$1.000. Aonde está essa lei? Aonde está a brecha que nós devemos entrar, Fernanda e Antônio? Para que isso pare de ser uma piada na nossa vida, algo desumano e passa a ser realidade, porque é fácil de comprovar. E quando você consegue ser chamado no encantar da vida, eles falam para você, você escolhe, você pode fazer fono ou psico, ou você pode fazer TO, você escolhe. Para uma vez por semana, você levar seu filho lá 35, 40 minutos, que diferença faz isso? Eu não tenho o que eu tenho hoje, eu não tenho. Pessoal, tinha um pouquinho mais de coisa para falar sobre o benefício, mas não vou, né, em função do tempo não vai ser possível. Numa outra ocasião, né, a gente pode complementar só o que faltou em relação a mais alguns direitos, principalmente essa questão da educação, que eu acho que no Paraná está bem polêmica. Até porque, assim, ó, pessoal, me veio agora, e eu sei que as minhas amigas advogadas vão concordar, e já intimando elas para isso, nós podemos utilizar o meu canal do YouTube, e aí vamos criar uma coluna dentro do canal sobre o autismo. E aí a gente discute, né? Aí a gente discute pontualmente, vocês mandam, né? Porque, assim, às vezes, veja, o que nós percebemos aqui hoje nessa curta conversa é que cada um dentro da sua área pode contribuir de uma forma, né? A doutora Mauri veio aqui, explanou como que ela pode, né, fazer para identificar e as dificuldades dela para chegar até então, né? A Fernanda, a Antônia, representando todas vocês, a dificuldade de quem tem um filho, né? Nós, advogadas, como juristas, a dificuldade da efetividade da vida para a lei. Porque, por vezes, a gente tem que se manifestar no poder judiciário e vai cair no mundo dos dependes. Eu vivo numa área trabalhista, né? E na área trabalhista, agora com a reforma, vai para os dependes. Na área do previdenciário, daqui a pouco, mais dependes ainda. Mas, assim, nós temos que nos manifestarmos, não dá para ficar quieta, porque vocês estão aqui, beleza, vocês são guerreiras, são fortes. E aquela mãe que vai lá e recebe um não, baixa a cabeça e vai embora, porque ela recebeu um não. E ela acha que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, né? Essas dificuldades que vocês têm. Então, assim, infelizmente, num dia inteiro que nós passássemos aqui, a gente não ia sanar. Talvez nesses vídeos que eu estou propondo para vocês, também a gente não venha sanar a problemática, mas a gente vai dar voz, a gente vai começar, né, a aproveitar para se manifestar. Chega de rede social, como eu já venho batendo com os meus alunos na faculdade, só para bobagem. Partiu o banheiro, saiu o banheiro. Está na hora de informação adequada para a sociedade. Então é isso que nós vamos fazer. Pode ser, mães, que a gente não vai conseguir naquele momento convencer aquele juiz, convencer aquele legislador, convencer aquele governador, aquele prefeito, mas nós vamos continuar falando, nós vamos continuar, não vamos cessar a nossa voz com informações. Então eu já proponho esse canal para vocês, tá? Que cada um possa contribuir de alguma forma. Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, esposa de um jogador de futebol, a Yali. Chegou um autista lá, depois de passado por várias escolinhas, que a mãe só queria o direito dele de praticar um esporte. Ela modificou toda a estrutura da escolinha. Ela foi fazer especialização em São Paulo, ela mora em Aracaju, né? Sendo provida por Deus, porque não tem outro que provê nessa forma melhor do que ele. E hoje ela é especialista, ela é mestre nessa área, é referência essa escolinha. Então, quando outras pessoas que, como eu, não têm
alguém na família ou próximo com autismo, mas que possa aproveitar. Se eu posso ajudar com o canal do YouTube, com o meu conhecimento, com aqueles dons que Deus me deu, vou fazer. E se cada um da sociedade fizer, para o autismo, para a mediação, como a gente está fazendo em outras áreas do direito, é essa a finalidade desse espaço aqui. Transmitir informações e compartilhar experiência. Então vamos lá, meninas. Esse vai ser só um até logo. Eu vou fazer só uma troca de cadeiras aqui, porque as nossas queridas, né, palestrantes e convidadas do dia de hoje têm outros compromissos. Vocês podem ficar aí, tá? Eu só vou trocar porque eu quero que a Rita ainda se manifeste. Eu quero que a Simone, a advogada responsável e representante do Sindicato de Advogados do Estado do Paraná, que está aqui, e foi ali escrevendo, e Jona, tem isso e tem aquilo e tal, venha se manifestar também, e depois o Dr. Paulo. Então eu peço uma salva de palmas para a doutora Maureen, para a doutora Elisa, para a doutora Fabiane, que nesse momento precisam se retirar. Só peço que me esperem ali, só para a gente registrar a presença de vocês. Rita, pode vir que você já vai ficar com a palavra. Rosélia também já vem para cá, já vou pegar ali, já damos um jeito. Bom dia, né, amadas? Assim, eu vejo, né, as mães chorando aqui, e realmente é um fato, quando a Fernanda posta os vídeos, ou quando postamos, recentemente o vídeo que eu postei, quando eu encontro nas ruas, as pessoas me param, e o que elas dizem é: me emocionei muito com o seu vídeo. Mas a dificuldade maior que nós no Anjo Azul temos enfrentado ultimamente é justamente que estas mães, as mais interessadas e as que mais precisam, estejam presentes nos eventos que a Fernanda consegue fazer. Sabe? O que acontece? Muitas vezes lá na Assembleia Legislativa, eu e a Fernanda estamos buscando por direitos de pais que precisam de coisas que nós não precisamos, eu e a Fernanda. Mas nós estamos lá lutando. E aí nós convocamos pelo grupo: venham, gente. Venham buscar o direito. Ah, não posso, é isso e aquilo. E aí estamos lá nós duas, buscando por esse direito. Então, veja, nós estamos em 30 pessoas aqui. Se cada um convidar 4 mães de autistas, nós já temos 120 mães. Olha a diferença, né? Então é isso, gente. Eu acho que na hora que a Fernanda convoca lá no grupo, olha, pessoal, vamos lá lutar pelos nossos direitos, tem que largar tudo, tem que ir, né? Temos que buscar. Porque a nossa Constituição é linda. As leis, como a Fernanda disse, né? Nosso país tem leis maravilhosas, mas nós temos que buscar esses direitos para que saia do papel, para que se faça valer. O Henrique, meu filho, há 22 anos, né? Ele tem 22 anos, ele estava aqui agora há pouco, ele não fica porque ele só ficaria se o cachorrinho tivesse. E hoje nós decidimos não trazer o cachorrinho, então ele está sofrendo por isso, né? Porque ele tem o cão guia dele, né? E eu estou respondendo processo por causa disso, porque ele foi impedido de entrar, né, com o cachorrinho num determinado lugar. Não posso falar muito sobre isso. Mas é uma das coisas que a mãe sofre. Foi falado aqui que nós recebemos não. Nós recebemos não diariamente. Por isso que eu disse em uma das minhas entrevistas que eu ainda sonho um dia, e há de acontecer, um dia que quando uma mãe de autista chegar num determinado lugar, público ou privado, há de estender um tapete vermelho para essa mãe passar. Eu creio. Tá? Porque é muito triste tudo que a gente vê. Isso que a Fernanda falou, que a mãe falou ali, morrer, viver, a gente está cansado de ver. Eu entrei no Anjo Azul para pedir socorro porque eu estava tendo problema na inclusão, e tenho sim, e continuo tendo. Né? A inclusão é uma utopia. Né? Nós pagamos uma faculdade particular, mas não é só pagando, não. Não pensem que quem pagou tem. Não é bem assim, gente. Sabe? É um descaso, é uma falta de preparo, é uma falta de boa vontade, né? E então, o que aconteceu? Eu entrei no Anjo Azul para pedir socorro pela inclusão, e eu me deparei com mães que estavam tirando a vida.
Porque ela sai às 6h30 da manhã com seu filho, que já é severo e bate a cabeça com as paredes, e vocês sabem todo o resto da história, não precisa falar. Quando ela chega às 7 horas da manhã no posto de saúde, eu me deparei com uma mãe lá, Rita, pelo amor de Deus, é 4 horas da tarde, e o médico não colocou o CID. E eles estão deixando a mãe no posto de saúde de castigo, né? Eu também amo Greca por causa disso, né, Fernanda, e por outras coisas. Deixando a mãe de castigo porque não colocou o CID. Aí minha filha linda, maravilhosa, que está ali, a Laís, que acabou de chegar, é médica, chegou em casa e pergunta, filha, me explique isso, por que o médico não colocou CID no laudo? E a mãe precisa desse laudo, vocês sabem, para as outras coisas, né? Precisa de tudo, do abençoado do laudo, foi falado aqui. Ela disse, não sei, mamãe, explicar, não tem sentido o médico não colocar o CID e deixar a mãe de castigo. Então veja, aí essa mãe nervosa chega em casa cansada, desgostada, já disse tanto não, já bateram a porta na cara dela, já reclamaram do filho dela. Não querem meu filho no mundo, não querem eu não quero mais viver. Não é mesmo, Fernando? Então, gente, é isso. Quando tem as atividades, quando a Fernanda consegue lá na Assembleia que a gente seja ouvido, seja atendido, vamos todo mundo, né? Vamos para a luta, vamos buscar nossos direitos, porque o não existe para quem não tem condição financeira e também para quem tem. Nossos autistas não querem nossos filhos, não querem se incomodar. Nós temos que lutar. Né? Rita, pegando uma parte do que você falou sobre convocar as mães virem. Hoje mesmo nós tivemos algumas mães que não puderam estar aqui porque não tinham com quem deixar seus filhos. Que nós mães também possamos nos organizar e nos organizar no sentido até de repente, vamos ter um evento no Batel, vamos no concierge para arrumar um espaço. Vamos arrumar mães voluntárias que possam estar cuidando do seu filho e do filho da outra enquanto esse evento começa. Nós precisamos nos unir e nos organizar, inclusive para apoiar essas mães que não estão aqui simplesmente porque não tinham com quem deixar seus filhos. Eu tenho o privilégio de ter uma filha jovem que é minha muleta para tudo, mas muitas mães não têm com quem deixar seus filhos para vir ao evento deles. Então, um pátio Batel, quando tiver um evento como esse, é para autista, vamos procurar ter um espaço onde nós possamos deixar lá 3, 4 voluntárias, ou até mães que possam estar aqui, ouvir um pouco a palestra, ir para lá substituir a mãe e ter um local para ter nossos filhos aqui junto. Obrigada, querida, obrigada. Mãe de autista que está aqui participando. Peço licença, permissão para a Janaína. Esse é o primeiro, né, doutora Janaína, de muitos outros encontros que faremos como escritório apoiador da causa dos autistas no Paraná, como escritório apoiador dos PCDs. No nosso escritório nós temos um carinho imenso por vocês, porque, como já mencionado aqui, são vistos em algumas situações como invisíveis. Mas vocês que estão aqui representando seus filhos autistas, a professora Miriane, que tem um projeto à frente das pessoas com deficiência, da pessoa que precisa de uma cadeira especial, de acessibilidade, de mobilidade. Esse encontro hoje é com ênfase no autismo. Na sequência, com certeza, aqui está Fernanda Bruni, as outras que estão aqui também com questões sobre as suas indagações referente ao seu caso concreto. Nós vamos fazer outros eventos e eu aproveito aqui para dizer algo muito importante. Recentemente eu palestrei sobre a importância da família na inclusão das pessoas com deficiência. A família é muito importante. O apoio que as mães dão em casa e principalmente atendendo com tanto carinho esse filho que precisa de cuidados. A todas vocês o nosso reconhecimento especial. As mães que chegam no escritório buscando, doutora, me ajuda, eu tenho direito ou não a esse benefício. E no fundo, quando ela coloca para fora as suas emoções, fala da dificuldade em casa, fala que às vezes ela tem apenas vale transporte para vir e voltar. Então você percebe, doutora, como eu queria trabalhar
conceda, por favor, oportunidade de trabalho para nós que precisamos trabalhar 4 horas para ir buscar os filhos na escola, que nós que precisamos trabalhar 5 ou 6, quantas horas for, mas elas precisam, por olhar da sociedade para elas, são mães jovens, são mães que querem retornar ao mercado de trabalho, mas que precisam cuidar do filho. Então nós temos também pensado com muito carinho em vocês. E quando a gente fala em empreendedorismo, justamente é dar oportunidade para quem precisa de um olhar especial, para quem precisa, que quer trabalhar, que quer oportunidade. Então pode ter certeza que nos próximos encontros a gente vai trabalhar da possibilidade da união de município, estado, em parceria com empresas privadas que concedam oportunidade de trabalho para as mães que querem trabalhar, mas a lei talvez ainda não tenha contemplado essa situação, mas vocês têm me pedido e eu tenho buscado apoio com empresas. No final, permaneçam, que vocês vão conhecer uma das empresas que apoia, que leva oportunidade de trabalho justamente para as mães que querem conciliar os cuidados com o filho e também contribuir para a manutenção do lar com uma renda extra. Então, agradeço a todas vocês, Fernanda Bruni, Rita Armstrong, Fernanda Rosa, Antônia de São José dos Pinhais, a todas as associações aqui presentes. Um abraço para Elisângela de Colombo, para Sandra Prado de Araucária, para João Maria lá de Campo Mourão, que com certeza ele queria estar aqui. Não vou mencionar mais nomes para não esquecer, mas digo a todos vocês, sempre procurem os seus direitos consultando um advogado de sua confiança. Procurem a informação. Hoje em dia a internet é o maior canal que vocês podem interagir com as suas amigas, buscar o conhecimento para que vocês possam ser agente de transformação e ajudar suas amigas que estão na mesma situação e quando recebem o diagnóstico ficam sem saber, mas por onde começar? É vocês que precisam se unir, é vocês que precisam estar presentes nessas grandes oportunidades como hoje, mesmo sábado de manhã, dia de organizar a casa, mas vocês estão aqui buscando sair diferente da forma que entraram, não é verdade? E agradeço a quem nos concedeu essa grande oportunidade, doutora Janaína Chiaradia, advogada, professora, apoiadora da causa e que está aqui em conjunto com o Café da Vila, que concedeu esse espaço, ao Paraná Portal Online, os demais apoiadores que estão aqui. Então, eu me despeço de vocês com um beijo no coração. Que Deus abençoe a todas. Bom, eu quero agradecer. A gente já está partindo para o encerramento, infelizmente. Né? O nosso tempo aqui ele é limitado. Eu e a Simone ainda vamos ficar fazendo alguns trabalhos para o canal do YouTube e já vamos criar o vídeo também chamadinha para a coluna sobre o autismo, tá? Que hoje foi, então, sempre digo que Deus é aquele que nos inspira o tempo todo, né? Então, em primeiro lugar, eu sou filha dele e depois aquilo que ele nos forneceu. Mas veja, aqui na Livraria da Vila, eu encontrei também, para aqueles que tiverem interesse, além de outras temáticas, tem alguns livros, tá? Que eu quero fazer referência, que está disponível aqui na Livraria da Vila. O primeiro dele é Mãe, me ensina a conversar, Vencendo o Autismo, da Dalva Tabac, tá? Então está aqui na Livraria da Vila. O outro, Manual do Autismo, que é o Dr. Gustavo Teixeira. Também eu dei uma breve visualizada ali, parece muito bom. E o outro, Mentes Únicas. Aprenda como descobrir, entender e estimular uma pessoa com autismo e desenvolva suas habilidades, impulsionando o seu potencial, da doutora Luciana Brits.
Então, quem quiser, nós temos aqui também essa disponibilidade. Como eu estava falando para vocês, se cada um fizer um pouquinho, são muitos os temas, eu acho que é bem interessante essa parte psicológica, é algo que vem afetando a sociedade como um todo e preocupa todos nós. Então é muito importante que a gente desenvolva também outras áreas aí da psicologia, para a gente começar a entender melhor, né? Eu não tenho filhos autistas, mas eu devo, como jurista e como cidadão, entender uma mãe que tem um autista, né? Entender e até preparar os meus filhos para abraçar, para amparar, para saber como que é brincar, socializar ou respeitar o autista, né? E assim tantos outros. Então vamos, e dentro daquilo que cada um pode fazer um pouquinho do seu papel, aqui nós temos o Cleiton. Eu gostaria que o Cleiton viesse aqui, por favor, apresentar a sua empresa, que é uma grande impulsionadora, né, da causa e respeitadora, né? Está vindo aqui hoje pela manhã, assistiu ali, uma salva de palmas para o Cleiton. Cleiton, por favor, vem aqui, fale um pouquinho. Você que sabe se quer sentar, se vai ficar em pé, aqui é nosso espaço. Obrigado pelo espaço mais uma vez. E é emocionante ver o depoimento de vocês, porque eu tenho um irmão especial. E muitas das coisas que vocês falaram aqui, eu vi minha mãe sofrer. Minha mãe, eu vi ela correndo de apai em apai, buscando remédio, buscando milhões de opções para tentar melhorar a vida dele, né? E eu ao lado dela, ficava em casa, ela corria, trabalhava de noite, viajava muito. Eu ficava em casa, cuidava dele, então muitas das coisas eu compartilho o mesmo sentimento e hoje eu sou responsável por ele, né? Então um dos motivos que eu também apoio a causa é porque eu tenho uma questão pessoal muito forte ligada. E fico muito emocionado, agradeço o espaço, Janaína. A Rosélia também sempre me convida para estar presente, porque o que minha mãe conseguiu, né, foi realmente erguer a cabeça e fazer acontecer para que hoje eu também tenha condições de cuidar também dele, continuar cuidando, que ela já faleceu tem 2 anos e 4 meses. Faleceu no dia 24 de dezembro. E ela conseguiu como? Né? Ajudando outras mulheres que ela entendia que precisavam de apoio, e nesse formato a gente continua trabalhando até hoje. A Bel Clinic é uma empresa que é feita para mulheres, com produtos dermativos para mulheres, e que todas as nossas distribuidoras são mulheres, né? E são mães de variações abandonadas pelo marido, que têm filhos autistas, que têm filhos também que não são, e que precisam de algum apoio, de oportunidade, né, para seguir adiante e melhorar a sua vida e dos filhos. E a gente continua nesse formato, por isso que eu estou aqui. E a gente vai realizar um evento, chama-se Inspire-se 19, com a Gissuade. A gente vai ter também a Maria Rafá, né, que é psicóloga, enfim, ele está na Transamérica Light, palestrando. Diversas palestras, todas voltadas para autoestima e beleza. No dia 26 de maio, ali no Grand Hotel Rayon. E é uma forma que a Bel Clinic tem de retribuir tudo o que as mulheres deram para nós nesses 28 anos de empresa. E eu queria convidar vocês, vai ser um evento fantástico, é um dia inteiro, é um domingo, para passar com palestras, desde coisas para a autoestima da mulher, como nutrição estética, como você come melhor, né? Não envelhecer precocemente, ginástica facial, empreendedorismo. Isso, já estão fazendo as dicas, né? Eu dei algumas dicas na quarta-feira, né? Que tem muitas mulheres, nós mesmos, sabe aquela pessoa que sorri com os olhos, que você se sente atraída? Fala, nossa, ela tem uma coisa que... Ela ficou com as marcas aqui normalmente, né? Daí eu dei a dica para ficar esticando aqui. Toda hora que você entrar no banheiro, no espelho, você dá uma esticadinha. O que você faz? Esse músculo aqui entende que ele pode ficar relaxado, né? Então vou ter várias dicas, várias coisas, temas assim. Empreendedorismo também para mulheres
que queiram iniciar um negócio. Vamos ter ali basicamente mulheres empresárias e que realmente podem inspirar todas vocês. Então está aqui o meu convite. Eu trouxe um voucher de desconto para vocês adquirirem, e vou fazer um sorteio também de convites para vocês estarem lá presentes com a gente no dia 26 de maio. Tá? Pode fazer agora? Vocês têm alguma lista? Como é que a gente vai fazer a... Tem lista? Como é que a gente... aniversário hoje? Vamos começar assim, ó. Quem Imagina faz uma... aniversário hoje? Nesse mês de abril, quem fez? Ninguém? Quem tem um conhecido? Você tem 2 irmãos fazendo aniversário em abril, eu? Gente, quem é mãe? A filhinha dela fez em abril. É, a filha da Vamos fazer o seguinte. Então ótimo. Vou dar. A gente já tem. Parabéns. Sim. Pode entregar. No caso, Podemos tirar uma foto? Tem uma entregando para você? Importante. Quem que tá com o celular? Se tira, Fernanda, por gentileza, pra gente. Ótimo. Eu coloco lá no Instagram e já. Muito obrigado, gente. E mais alguma forma da gente... Mais alguma forma? O que vocês acham? Em maio, dia 26 de maio, quem faz aniversário? Minha filha. Em maio. Deixa eu ver. Veja. Maio? 3 de maio. Quem Aí, a Andréia, a Andréia é maravilhosa. Parabéns. Vamos lá. É em maio, isso, 26 de maio. A gente está 29 dias do evento. E a gente também vai ter umas palestrantes, eu já falo também. a luz, tá pegando bem você. Aí. Isso, nem não percebi, perdão. E além, o evento ele tem esse cunho de levar informações especiais, mas a gente também tem uma contribuição social, 3 na verdade. Tá? A primeira é uma entidade, que meu irmão fica nessa entidade de São Paulo, chamada Kodomo no Sono, que é uma entidade japonesa. Kodomo quer dizer criança, quer dizer menino, né? E eles cuidam há 79 anos. É uma entidade que recebe doações do Japão, dos pais, e, enfim, fazem eventos e sobrevivem lá muito bem, né? Ele tem assistência, enfim, ele depende. Amanhã eu vou lá visitá-lo, que é todo último domingo é um dia de visita. Julho ele vem para cá, janeiro ele também vem para cá passar um mês comigo. E a gente eu vou retribuir também, né, uma parte da renda para o Kodomo no Sono. A outra é para uma ONG chamada Atitude na Cabeça, que recolhe cabelos. Então, recolhe cabelos para fazer perucas para crianças com câncer, mulheres com câncer que perdem os cabelos. E uma entidade que salvou a Luísa, que está lá. Diz oi, Lulu! Ai, que linda! Oi, a Lu, há 3 anos atrás, ela teve encefalite e ficou 30 dias na UTI do Pequeno Príncipe. E só daí eu realmente entendi, porque a gente olha de fora, olha, né, doações, olha as coisas, nossa, o Pequeno Príncipe tem muito, mas eles têm muito porque fazem muito. Quando eu estive ali dentro, eu fiquei realmente impressionado com tudo que eles fizeram. E ela, hoje ela tem um quadro de epilepsia, toma bastante remédio, enfim. E a gente está na luta. Mensalmente a gente está lá, segunda-feira a gente vai estar lá fazendo um tratamento de 8 horas, né? E assim, eu preciso retornar também para eles o que eles conseguiram fazer para mim, né? Para minha família, e ela está aqui graças a isso. Né? Tem uma vida normal, com todas as dificuldades, enfim, mas é isso aí. Né? Então, o Inspire-se ele tem esse cunho também de contribuição. Tá? Então fica aqui meu convite. Agradeço a oportunidade, o tema é fantástico, eu não queria interromper, até falei para a Janaína, falei, olha,
né, o tema é mais importante do que eu falar do Inspire-se. Mas eu queria também falar a minha palavra e o que eu escutei de vocês e o que eu também vivi ao lado da minha mãe, que eu vivo hoje também por conta do meu irmão ser realmente dependente também de mim, a responsabilidade que a gente carrega, né, de imaginar que se eu não estou, o que vai acontecer? Né, eu penso assim, ele não tem, né, alternativa, né, não tem. Então, é algo que eu acho que todas aqui têm esse sentimento igual ao que eu tenho, né? E meus filhos também, mas eles continuam, tem mãe, mas ele não tem. Ou sou eu e acabou. Né? Então, isso é uma coisa que eu compartilho com vocês. Muito obrigado agora a todos vocês lá no Inspire-se 19. Obrigado, Janaína, Roseli. Nós que agradecemos, Cleito, a parceria. E como eu falei para vocês, quando as mães de autistas, mães de um PCD, chegam e me falam: Rosélia, você palestra também para mulheres, traz oportunidade de trabalho. Então, estou fazendo parceria, uma das empresas é a Bell Clinic, que é uma empresa maravilhosa de dermoativos, que tem, vocês podem seguir também na Band Mulher, com a apresentadora Gisele Suardi. E quem quiser, procure o Cleiton, procure a Bell Clinic, a oportunidade está aqui para vocês. E agradeço de coração a Janaína, obrigada a Cleiton, obrigada a todas vocês.